Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nosso bate-papo hoje é com a deputada estadual Rose Davino, do Progressistas. Inicialmente, ela nos fala de ações no âmbito do Legislativo que fortalecem o combate à violência contra a mulher em Alagoas. A ação mais recente foi a sessão especial, ocorrida na semana passada, na iniciativa da Frente Parlamentar Feminina, com o tema Juntas por um Futuro Sem Violência, fortalecendo o combate à violência contra a mulher. Bem, ao que parece, um dos objetivos dessa discussão é justamente resgatar o empoderamento da mulher. Eu percebo que é um chamamento de todos os setores da sociedade para lutarem nessa direção. É por aí, deputada. E seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada, Gorete. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero agradecer a você, Gorete, esse momento tão importante, né, de poder mostrar o nosso trabalho. Quero parabenizar esse trabalho. Você vem esses 2 anos eu só acompanhando. O trabalho da Gorete é maravilhoso na TV Assembleia. E são momentos que ela registra que é tão importante, né, para nós como políticos e parlamentares, né? E aí, a luta se estabelece por aí quando há reunião e com essa pauta, Juntas por um Futuro Sem Violência, fortalecendo o combate à violência contra a mulher. É algo que se deve atingir inicialmente nas residências, né? Sim, foi uma sessão muito bonita, né? Nós conseguimos reunir muitos segmentos, né? Muitas representações, e o título ele é bem sugestivo, né? Juntas por um futuro, né, melhor, sem violência. E é realmente isso que nós estamos defendendo enquanto Frente Parlamentar Feminina, né? Como eu estava conversando com você, somos 6 deputadas. Na história da Assembleia Legislativa é um fato inédito, né? Porque somos 6 deputadas e nunca houve uma bancada tão forte, tão grande assim, né? Expressiva, né? Expressiva. Tanto na quantidade quanto na qualidade dos projetos e do envolvimento com a causa. Isso. A gente tem debatido muito, né? Porque enquanto frente parlamentar, nós também temos a Comissão da Criança e do Adolescente e dos Direitos da Mulher. Então, nós iniciamos com essa pauta contra a violência porque a gente aproveitou o gancho do Agosto Lilás, né, que é o mês de promoção, de prevenção, né, à violência da mulher. E o assunto ele foi tão bem abordado, né, pela doutora Lícia, esqueci o sobrenome dela, maravilhosa, e ela mostrou muita coisa. Mas o que me chamou mais atenção, que eu comecei já a defender, né, e sempre defendi, é a questão da base ser na educação. Todo o início dessa luta começar pela educação, né, pela primeira infância, aí nos colégios, né. Eu tenho certeza que se a gente começar dessa forma, a coisa vai aumentando gradativamente. É porque até então, apesar dos projetos já criados, tem aqui a Patrulha da Mulher, Maria da Penha, enfim, há medidas dos governos, mas não se observa uma redução sistemática do número de crimes contra a mulher, né? Sobretudo o feminicídio. Feminicídio. Outro tema também muito importante da gente abordar, a orfandade, né? Que isso veio da pandemia. Então, a gente precisa muito se atentar a esse índice que só cresce no estado de Alagoas, né, Gorete? Então, eu acho que a melhor forma da gente iniciar é com esse projeto. Infelizmente, a gente não conseguiu construir a carta de intenções. Mas foi uma deliberação desse encontro, não é? Isso. Mas eu conversei muito com a deputada Carla Dantas, né? Hoje nós vamos nos reunir com ela é da OAB, a advogada Rafaela Queiroz, e ela tem um projeto nas escolas.
Então, é uma coisa que a gente pode aproveitar, porque existe uma portaria, ela é interministerial, né, Saúde e Educação, que é um programa Saúde na Escola. Então, a educação e a saúde, elas implementam ações. E essas ações têm pontos como prevenção da violência, contra o tabagismo, drogas, e vai, sabe? E eu estava conversando com a deputada, eu disse, deputada, vamos fazer uma cultura familiar, porque se a gente chamar a família para que ela participe, os pais, porque se a gente olhar direitinho, nós temos muitos programas e ações para as mulheres, mas não temos para os homens, né, para os pais. Então, eu acho que se a gente conseguir reunir a família, né, nesses projetos que já existem, é só a gente conseguir construir equipes, né, multiprofissional, com o tratamento multidisciplinar, e aí a gente conseguir que essas equipes, elas façam a participação dos pais, né, trazer os pais para a vivência da escola, né? Até porque a criança que vive no ambiente doméstico, em casa, no culto à violência, ela vai reproduzir isso a vida inteira. Já deve estar Sim. ocorrendo com os amiguinhos, as brincadeiras não são leves, são pesadas. Isso. Né? O bullying vem depois, enfim, uma série de problemas que desqualificam até o fato de a escola estar à frente também dessa preocupação. Isso. Né? Hoje eu estava assistindo uma entrevista e a criança dizendo que ela gostava muito de ir para a escola, que a escola era onde ela aprendia, né, que era a família dela, que ela tinha a professora dela como uma tia, né, como uma pessoa da família. Então, você vê que você tem essa, né, a escola tem esse poder, né, de influenciar a criança, de construir, né, opiniões. Então, é dessa forma que a gente vai conseguir. E sensibilizar os homens a participarem, né? Será que devemos ser otimistas, né? Mas há uma cultura, uma cultura que se estabeleceu e feminicídio passou a ser uma coisa assim muito comum. E a sociedade tem que se posicionar. Basta você ser mulher para morrer. Eu vi essa frase da doutora Alicia. Ela, basta você ser mulher, né? Basta você ser mulher para morrer. Então, isso precisa acabar. E aqui em Alagoas, cresce cada dia que passa. Eu fiz parte do P20, né? O deputado Arthur Lira trouxe para cá. E foram 20 países, né? Do G20, que foi as parlamentares do G20. Então, eram senadoras, deputadas federais dos países do G20. Então, eu assisti uma palestra da senadora russa. E ela disse que na Rússia eles fizeram um fórum de mulheres e esse fórum, ele decide tudo. Todas as políticas públicas relacionadas à mulher passam necessariamente pela avaliação deste fórum. Neste fórum. E eu estou tentando replicar isso no Progressistas. Nós já fizemos uma reunião com várias mulheres de vários segmentos, advogadas, médicas, né, da assistência, da educação. Eu acho que já vamos em 30 mulheres. Deu uma parada por causa da eleição, mas nós vamos retomar. Porque o que ela defendeu? A mulher ela precisa estar dentro do contexto familiar. Então, ela disse que o mundo hoje grita pela união da família. Então, se você não consegue colocar a mulher como
ela decidindo, mesmo que ela né? a protagonista da vida dela, né? Ela pode escolher ser uma dona de casa, isso vai dela, ou então uma advogada, ela que escolhe, mas ela precisa escolher com a parceria do marido e de toda a família dela. Porque o que ela alegou? Que às vezes os filhos concordam com a mãe de sair, de ficar, né, ajudam, o marido ajuda, mas às vezes não. Na maioria das vezes não, né, deputada? Então discordam. Aí quando discorda, aí existe a divisão. Então quando a família se divide, a mulher fica só. O marido não aceita, os filhos aceitam, ou o marido aceita, né? Isso me faz lembrar uma questão muito comum na atualidade, que é o fato de as mulheres, por serem executivas também no campo do trabalho, ela não tem a disponibilidade que as mulheres de 20, 30 anos atrás tinham. Hoje tem que contar com a família. É a mãe que tem a possibilidade de buscar a criança na escola 2 ou 3 dias, ou ir levar. É o pai que vai fazendo. Enfim, a família tem que estar integrada. Concordando. É por aí. Um exemplo, a minha filha era fisioterapeuta, mas ela fez vestibular para medicina. Então, quando ela chegou com 32 anos, ela resolveu a fazer medicina. Ela disse, mãe, você me ajuda? Porque eu já conversei com o Tiago. Então, ela fez o vestibular em Recife e eu ficava com a minha neta. Então, a gente passou um ano, ela passou um ano lá no Recife cursando e voltou para cá, já se formou, né? Tá atendendo. Então, assim, ela hoje é a protagonista da vida dela, muito estudiosa, né? Mas isso cabe uma compreensão familiar. Pronto. É um exemplo. Não criar dificuldades, maridos não criarem dificuldades com essa condição da mulher, não é? Que é uma tendência desde sempre. É lamentável que a consciência tenha vindo assim, já um pouco, não tardiamente, mas por essa postura, né? Que tem que mudar. E aí as crianças que crescem nesse ambiente também têm uma referência diferenciada do que muitos pais tiveram, né? Isso, é verdade. Porque você tem uma cultura antiga, né? Eu mesmo fui criada, né, numa cultura totalmente conservadora. E eu me considero uma mulher conservadora. Mas eu sou protagonista da minha vida, né? Meu marido hoje, ele entende que eu sou uma deputada estadual, eu tenho a minha vida, eu preciso estar em certos lugares que antigamente ele não aceitava, né? E hoje ele entende, né? Agora, o que foi que nós estávamos conversando sobre isso? A mulher, ela não vota em mulher, porque ela não confia na mulher. Então, nós precisamos... Isso ocorre? Ocorre, por evidências científicas. Como o nosso tempo está estourado, eu vou chamar o nosso intervalo e na volta, para o segundo bloco do programa, a gente fala sobre esse assunto de uma forma mais ampla. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a deputada estadual Rose Davino, do Progressistas. Nosso assunto é sobre a questão eleitoral, a questão de a mulher não votar em mulher, como a deputada Rose colocou aqui no final do bloco passado. Isso foi comprovado, deputada? Sim, foi uma pesquisa, né, feita em São Paulo, na universidade,
E a maioria, ela não escolhia a mulher. Agora, Por quê? o que eu entendo? Nós estamos numa fase de transformação da nossa sociedade. Isso está mudando, né? E nós, políticas, mulheres, né, deputadas, vereadoras, a gente precisa ser fonte de inspiração. Então, para a gente ser fonte de inspiração, a gente tem que mostrar o nosso trabalho, mostrar à mulher que ela pode fazer, né? Então, o que foi colocado nessa sessão é que a mulher ela precisava ser empoderada, mas sabe o que eu entendo, Gorete? Ela precisa se autoconhecer, ela precisa de saber quem ela é. Para confiar em si mesmo. Para confiar em si mesmo, porque se ela confia em si mesmo, ela vai moldar a convicção dela com relação a quem ela vai votar, quem ela vai escolher, né? Quem ela quer que seja a representante dela, E a olha voz. que isso é um dado muito interessante, porque nós somos mais de 50% da população. 51. 51 e pouco, né? É, E ainda tem a questão de os partidos colocarem as mulheres, muitas vezes, para atender a cota isso. eleitoral. Isso, então, isso. é uma tarefa difícil, né, deputada? Hoje, uma mulher, para ela se eleger, e eu acho que mudou também a concepção do eleitorado, né, de como ele está pensando hoje com relação à questão política, então influiu, juntou muita coisa. O eleitor hoje ele está muito consciente de quem ele vai votar, né? Ele está analisando, ele quer saber o que é que aquele político está fazendo. Porque o que eu ouvi muito quando a gente foi para as periferias, fazer visita, né, fazer as panfletagens, eles diziam, não dá mais tempo. Nós não temos tempo de sofrer mais, porque nós não temos saúde, nós não temos educação, então a gente quer mais. Só que eles precisam também saber o que está sendo feito, o que o gestor municipal estava fazendo, né? E aí se mistura a fonte de informação que a população não tem, né? De como vai buscar a saúde, como ela tem a educação à disposição, sabe? Então, isso é uma falha muito grande. A sociedade civil... Do sistema. A sociedade civil, ela precisa se mobilizar para que ela crie voz e ela também expanda, né, tudo isso, porque isso é um contexto social que a gente precisa montar para poder expandir e ir para a população e dizer, olha, você tem isso aqui, você tem essas mulheres que são deputadas estaduais que estão lutando por Alagoas, conhecer, porque nem todo mundo conhece Rose Davino, nem todo mundo conhece a deputada Carla Dantas, né, Gabi. Então, esse momento que você traz para nós aqui, essa oportunidade, isso é muito bom, porque eles estão vendo. E quem pensar que o eleitorado, que as pessoas, que Alagoas não assiste televisão, não está enganado. Às vezes eu chego nos restaurantes, olha, deputado, eu vi sua entrevista, viu? Gostei da sua entrevista. É assim. Então... As redes sociais, elas tomaram, elas ocupam um espaço que é do desenvolvimento e não da tecnologia e a gente não pode contestar. A forma de utilização é que é questionável, né? Ao ponto de, na campanha, se estabelecer fake news das mais variadas formas, por todo lado. Todo tipo. Né? Por todo lado. Então, isso também gera uma contradição que o eleitor, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem a condição de avaliar. Não é isso? Ele não tem condição de avaliar e ele parece que não sabe como avaliar, né, um contexto como esse. Eu acho que precisa de mais, é por isso que eu digo, mais educação, mais informação, né? E isso vai da escola, vai em todo o segmento. A gente precisa
mobilizar a população para que ela tenha toda a fonte de informação. Deputada, como a frente parlamentar feminina que é estabelecida na casa tem atuado no sentido de colocar essas questões para a sociedade? Olha, a gente iniciou a frente parlamentar, ela começou, né? Nós tivemos uma reunião e iniciamos agora. Então, o primeiro passo foi esse. O primeiro passo que a gente idealizou foi formatar a melhor forma de você chegar nos segmentos, tipo escola, a atenção básica, né? Então, a gente vai primeiro por esse lado, né? Nas escolas, com esse programa que a gente está tentando entender dessa portaria, que eu acho muito importante, e a atuação também das comissões, né? Da educação, A senhora pediu uma convocação de algumas comissões. Sim, foi. Para qual objetivo específico? Não, eu com relação à comissão da criança e do adolescente, com relação ao suicídio, porque existe um grande índice de suicídio na primeira infância. A saúde mental de uma criança já comprometida, né? Já. Então, isso também é um fato que a gente precisa ver como é que a gente vai... E tudo passa pela família, né? Tudo é família, Gorete, tudo é a família. E o melhor caminho, como eu te disse, é a educação. Né? A gente integrar focar, setores fundamentais, educação... ação social, saúde, educação, esporte, lazer, entendeu? Integrar as secretarias para que a gente possa fazer uma coisa ampla, né? E de um alcance muito maior. O que se observa em relação às políticas públicas desempenhadas pelos municípios e Estado nessa questão? Porque tem muita coisa acontecendo. Falta de eficácia, porque tem assim, eu vejo muita lei, né, aqui mesmo, mas essas leis, ela não tem eficácia. Não... São letras mortas? Para mim é, porque eu não vejo o cumprimento, né, a implementação dos projetos. Há de haver também uma fiscalização sobre a efetivação de uma lei aprovada, né? Eu sempre pensei assim, uma comissão aqui dentro da casa, sabe, que fizesse essa... É viável? Eu acho viável, muito. Porque se a gente formasse uma fiscalização, da gente ir mesmo nos órgãos, nas secretarias, ver como é que está funcionando. Inclusive, a secretária Maria, né, secretária da Mulher, ela fez uma proposta como essa, né, para nós. Ela disse, Rose, vamos ver se a gente reúne, a gente precisa ver isso. E ela participou também do evento, né, do P20. Porque pode estar havendo também algumas iniciativas muito bem executadas e fatos isolados também não podem comprometer um projeto, né? Isso. É porque não pode ser isolado. É preciso existir uma rede de apoio, né? Então, como é que funciona essa rede de apoio? Quais são os segmentos que nós temos que complementam essa rede de apoio? Eu me refiro, por exemplo, a haver alguma coisa que foge do que deveria ser e são situações pontuais. Não significa que o projeto, que o programa não esteja sendo desenvolvido. Há isso também, não é? Existe e eu acho que é o que mais existe. Agora, é como eu digo, você não pode ser só, você não pode viver só pontuando. Era como a FUNBrasil antigamente, a FUNBrasil era só ela. Hoje ela faz parte de uma rede de oftalmologia. Então, para você ampliar, você tem que construir uma rede. Essa rede ela precisa ser construída ainda. É uma parceria que se estabelece, uma né? Parceria, é um elo, né? É uma rede grande, vai... E nessa experiência da FUNBrasil, pode-se dizer que nessa área o elo está estabelecido e vai tudo bem? Está porque foram 16 anos, Gorete, que
eu aprendi tanto naquela FUNBrasil, sabe? E realmente foi como eu te disse, a FUNBrasil ela existia pontual. Então, em 2016 ela se tornou um ponto de referência visual para o município. Então ela entrou na rede da oftalmologia, ela começou a fazer parte de 6 prestadores da oftalmologia, né? E foi assim que a gente começou. Hoje a população ela tem a garantia de ter um serviço que ela tem celeridade, dá continuidade ao tratamento, resolutividade, né? Então vai até o final. A FUNBrasil hoje ela tem uma linha de cuidado. O paciente ele chega, ele é atendido, tem o diagnóstico, tem o tratamento, tem o final, ainda tem a manutenção que é anual, que você precisa ir no oftalmologista para ver como é que você está, a sua cirurgia, como é que ficou, se vai usar óculos, se não vai. Então, assim, ele tem garantido um direito seu, que é a saúde visual. A FUNBrasil foi um projeto de vida da senhora? Foi. A FUNBrasil, ela... Em que contexto ela surgiu? A FUNBrasil, na verdade, todo mundo diz, ela surgiu em 2008. Não. Eu comecei a pensar na FUNBrasil em 2000, no ano 2000. Então, eu tinha aceitado a Jesus nessa época, né? E eu fazia, assim, muito favor na igreja, né? Mas sem pretensão nenhuma. Eu não pensava ainda na FUNBrasil. Eu pensava numa instituição, assim, pequena que pudesse ajudar. Só que de 2000 a 2007, eu tinha um bancozinho de dados de 700 pacientes. E esses 700 pacientes precisavam de uma referência. Eles não tinham lugar para ser atendido, para ser tratado. Aí eu comecei a pensar... Uma estrutura física. Numa estrutura física e numa estrutura grande, né? E quando eu comecei a compartilhar, né, com as minhas amigas, Rose, isso é uma coisa muito assim fora, né? Isso é muito grande, não existe, como é que você vai fazer? Mas quando eu comecei a compartilhar com o Davi, e Davi Filho nessa época de 2008 já tinha 18 anos, eles abraçaram, né, a causa e foi assim que nasceu a FUNBrasil. Seu filho fez um texto falando sobre o seu envolvimento, a sua entrega à FUNBrasil, destacando que é um projeto de vida. É um projeto de vida, me deu o sentido de vida, que é o amor ao próximo. A palavra de Deus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a gente precisa amar sem pretensões, sem esperar, né? E quando eu faço para aquelas pessoas, elas estão ali tão vulneráveis, precisando de atenção, né? Às vezes um abraço, eu beijo. Hoje eu cheguei na FUNBrasil, eu tentei chegar na parte de cima para uma reunião. Eu cheguei às 9 horas e subi às 11, porque era todo mundo dando os parabéns, porque conhecem o Davi, vem muito o Davi ali, o Davi pai, né? E ele é muito querido. 7ª legislatura? Não, 9ª. Nona legislatura. 9ª legislatura. Há um reconhecimento do trabalho vinculado a essa expressiva votação e existência no parlamento? Davi, ele não precisa da fundação. Ele tem um trabalho já há muitos anos, ele é um grande apoiador da cultura. Então, ele praticamente ele se doou para vários grupos de coco de roda, de cantores, de artistas, né? Do esporte, né? Os grupos de futebol, tudo do esporte. Então, ele era um grande esportista, né? Então, ele sempre se dedicou a isso tudo. E esses grupos, eles têm um carinho pelo Davi, que eu fico assim maravilhada, encantada de ver como eles gostam.
E Davi, dentro da FUNBrasil, ele se tornou assim uma coluna, porque ele abre portas para nós, né? Então, assim, Secretaria de Saúde do município, né, como vereador, né? Então, nós tivemos sempre esse acesso através dele. E quando o Davi Filho chegou, foi a parte de TI, né, de computador, a logística das triagens, das grandes triagens, né, que nós fazemos, tudo fui eu e ele que sentou, e até hoje eu estava contando para a Failde, que é a promotora de justiça, né? E eu disse a ela, eu disse, engraçado, meu filho, ele queria fazer essa logística, mas ele queria fazer no computador. E eu disse, não, vamos fazer aqui no papel mesmo, uma folha de A4. E a gente fez aquela logística e foi essa logística que a gente aprendeu, né, tudo ali, essa expertise que a gente tem hoje de fazer triagem em 2 horas, 3 horas, atender 1.500, 2.000 pessoas. E o diagnóstico incrível. A gente trata, é incrível. É realmente... as pessoas falam do bom atendimento da FUNBrasil. Já nos falaram aqui. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, Frente a Frente está de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje a deputada estadual Rose Davino, do Progressistas. Deputada, falemos sobre algumas leis aprovadas de sua autoria e o que a levou a essa iniciativa. A lei que dá prioridade aos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECOEP, aos municípios em estado de emergência e calamidade pública. Essa lei, nós só alteramos, né, um artigo para que ela desse realmente prioridade à população que estava em vulnerabilidade. Então, foi aprovado, né, a lei já está em vigor. Havia uma preocupação sobre a destinação desses... Não era questão da destinação, era questão dessa população ser assistida. Garantir a assistência. Garantir a prioridade, né? Autora também da lei que estabelece status de profissional de saúde para fins de imunização por vacina aos estudantes dos cursos de saúde em estágio nos equipamentos de saúde e hospitais. Esse aí foi um projeto bem bacana que nós fizemos e a gente dá status a esse estudante porque ele está ali, ele está nas policlínicas, ele está na clínica, ele está na atenção básica e ele precisa estar imunizado, né? E ter a prioridade para essa vacinação, porque os postos não têm o total, né? Não tem a quantidade, às vezes falta. Então, a gente precisa garantir a quantidade de vacina para esses estudantes também. Então, esse status dá prioridade a esses estudantes. Perfeito. Em tramitação, destaquei aqui 2 projetos. Um projeto de lei que institui a Política Estadual de Prevenção do Diabetes e da assistência integral à pessoa diabética no âmbito do Sistema Único de Saúde. Lá na FUNBrasil, nós lidamos muito com pacientes diabéticos, né, por causa da retinopatia diabética. Então, a Camila agora, nós
sempre sonhei com um projeto que pudesse amparar especificamente esse paciente diabético. Então, por exemplo, às vezes ele vai fazer cirurgia de catarata, quando faz o exame, aí ele está com a glicose alta. Então, não tem como baixar. E a vontade dele, teve um senhor a semana passada, de enxergar, ele saiu tão desesperado que a filha dele disse que ele queria se jogar debaixo do carro, porque ele não pôde fazer a cirurgia. O que nós fizemos? A frustração. A frustração é muito alta, porque ele está sem enxergar. Então, nós estamos encaminhando o paciente, quando a glicose está acima de 150, a gente encaminha ele para a clínica geral. Fazer um tratamento. Faz um tratamento e aí baixa. Para se adequar à necessidade cirúrgica. E era esse trabalho que a gente precisa ter, né, no nosso município, no nosso estado. A prevenção da diabetes. Porque o componente da diabetes, esse componente de ser diabético já atrapalha e muito outros tratamentos que a pessoa vem a fazer, né? Sim, tudo. Primeiro que não tem a cicatrização, né? A questão da visão, ela diminui, é uma baixa acuidade muito grande. Então, você precisa estar bem. É tontura, é muita coisa, né? Tem um tempo para fazer isso, para ter o resultado que se espera, não é? Justamente. Então, essa lei, ela vem para isso, né? Para que a gente possa instituir alguns programas que previnem esse estágio, né? Do início da diabetes. Essa instituição da Semana Estadual da Saúde Mental e Neurodivergência da Criança e do Adolescente. Essa semana ela foi instituída porque a neurodivergência inclui muito o autista, né? E a gente abraçou essa causa. Então, a gente precisa ampliar o conhecimento. A nossa sociedade está totalmente despreparada para receber esse autista. Né? Então, assim, diversos níveis, né? Diversos níveis. Tem crianças que nem se percebem. Justamente. Mas há outras pessoas, adultas até. Adultos. Que estão aí. Então, a gente precisa começar a expandir, promover. Para não discriminar, né? Também. Para não discriminar. Né? Nós participamos de foi quando eu abracei a causa. Eu tive a visita de um grupo do Hotel Pratagi. Inclusive, o Hotel Pratagi, ele tem um selo, né, da empresa amiga do autista, que não é concedida aqui em Alagoas, de Minas Gerais. Então, nós fizemos, eles queriam que a gente participasse, né, de um evento que eles iriam fazer, mergulho na diversidade. Então, essas mães, né, atípicas iriam apresentar, elas iam passar o seu dia todo no Hotel Pratagi. E o Hotel Pratagi, ele tem toda a parte da piscina, né, toda acoplada, né, ao autista. Então, foi um dia, assim, maravilhoso que nós tivemos lá. Então, eu vivi isso. Então, eu sentei com a nossa equipe e aí disse, não, vamos fazer uma semana que possa promover, né, a saúde mental, tanto no aspecto também da criança, do adolescente, né, da mulher e a questão da neurodivergência. Pois é. Então, pode-se dizer que a atuação parlamentar está muito associada à preocupação que se tem com a população como um todo, não é, deputada? Porque não é só Maceió, né? É Alagoas. Então, nós andamos muito, eu ando muito em todo o município e a gente vê isso. É a educação, é a saúde, né, que a gente precisa muito, é a cultura, né, que precisa ser implementada. Então, são vários aspectos, a mulher que precisa ter a prioridade, né, é muita coisa. Alimentação adequada na infância, sobretudo na infância, isso, né? Isso. Como a senhora se sente enquanto parlamentar
deputada? Do ponto de vista do ser mesmo. Gorete, como ser, como uma mulher, eu me sinto assim totalmente realizada como um ser humano, né? Por poder fazer, né? Hoje A senhora já fazia na fundação, não é? mas era uma outra forma, né? A gente, como eu disse no início, né? Eu tive umas estremecidas, era um ambiente totalmente diferente para mim. Mas depois eu comecei a ver, e isso teve a participação muito ativa do nosso presidente, Marcelo Vitor. Ele conversava muito comigo, né? E ele me falou várias vezes, olha, a política é diferente, você estava num ambiente, hoje você está num ambiente que você tem o poder, né, de fazer, e você precisa aproveitar isso. Então, eu comecei a ver que eu podia realmente, né? Na elaboração de projetos que venham atender a população e a população também ter essa consciência de cobrar do legislativo, no bom sentido, que essas políticas públicas não sejam apenas aprovadas, mas que tenham continuidade na efetivação delas. Né? Isso, é essa a minha preocupação. Por isso que eu não tenho assim, interesse de fazer muitas leis, né? A questão do Estatuto da Mulher. Sim. Eu tinha essa proposta, mas o que a gente quer hoje? De compilar todas essas leis, né, e fazer um balanço, ver qual lei que está sendo efetivada, que está tendo eficácia, né, que está realmente funcionando. O que representam as sessões públicas, no sentido de estabelecer um tema e logo pode-se ter um encaminhamento de algumas políticas através de projetos de lei, de resolução, enfim? Essa sessão pública, eu vejo ela como uma grande promoção de todos os temas que a gente aborda, porque nós trazemos todos os segmentos, todas as representações, né? Então, por exemplo, a sessão pública do glaucoma, né, que é um tema muito importante. Hoje, a FUNBrasil, ela está sendo a única instituição que trata o glaucoma aqui em Maceió. No plano do público, da educação, saúde pública? Da saúde pública, nós temos 14 mil pacientes, porque as clínicas, elas fecharam, né, o atendimento, e aí todo mundo correu para a FUNBrasil. Então, nós estamos fazendo, desde ontem, né, que nós estamos fazendo um levantamento para saber quantos pacientes ativos nós temos, porque o glaucoma, ele tem um protocolo, né, que é a consulta de diagnóstico, e nós temos também o acompanhamento trimestral. Então, nós precisamos saber quantos pacientes ativos nós temos, para que o Ministério da Saúde, ele venha, né, vamos propor essa reunião com a FUNBrasil, aqui, já conversei com o superintendente do Ministério da Saúde, e ele pediu para que a gente fizesse todo esse levantamento. Então, vamos procurar saber qual é a linha que o paciente está localizado, se é a primeira linha, a segunda linha de tratamento, né? Qual o colírio que ele está usando, e a gente mostrar o que está acontecendo no estado de Alagoas. Você pode estabelecer parcerias com o governo federal e com o governo estadual, no sentido de viabilizar essas necessidades? Pode. Inclusive, o secretário Gustavo, ele se propôs a ver isso, inclusive ele viajou para Brasília para tentar resolver e tudo, mas tudo parou, né? Agora nós vamos retomar tudo. Pois bem, eu lamento informar que estamos no final da nossa conversa, boa conversa, e agradeço mais uma vez a sua participação, deputada. Eu que agradeço, e eu quero aproveitar esse momento para reafirmar o meu compromisso com vocês, alagoanos. Pois bem. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gorete. Obrigada a você que nos assiste. Até o nosso próximo programa.